Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Perseverando, né? Na doutrina dos apóstolos, comunhão dos santos, né? Certo? Amém, né? Graças a Deus. E vamos em frente aí, né? Nas nossas meditações, nas nossas orações. Vamos orar, né? Para o nosso Deus nos proteger do mal, né? Nos livrar da má consciência, nos dar uma boa consciência nas Escrituras, né? Na palavra, né? E nos livrar de todo o mal, né, irmãos? Amém, né? E vamos orar por toda a igreja que está espalhada pela face da terra, né? Para que Deus nos visite neste momento, né? E nos socorra nas nossas necessidades espirituais e também nas materiais. E graças a Deus por isso, né? Então vamos aí, né, irmãos? Continuar aí na nossa caminhadazinha, relembrando aí o que aconteceu no passado, né? Com a igreja, né? E com o chamado cristianismo, né? Também, né? Porque o cristianismo é confundido com a igreja. Nós sabemos disso, né? Então todo mundo acha que a igreja é o cristianismo. Mas nós não achamos, né? Pela nossa boa consciência, nós discernimos as religiões e discernimos o cristianismo e discernimos a igreja no meio dessas confusões aí, né? E amém, graças a Deus. Então nós estamos falando aqui do passado, né, no século II, quando apareceram lá uns irmãos, né, que tinham crido, ou pelo menos disseram que tinham crido, né, e que estavam escrevendo cartas e documentos e textos para defender os cristãos, né, contra a perseguição do povo, a perseguição do império, das autoridades, né, e contra todos os malefícios e maldades que estavam fazendo, inclusive de destruição, né, dos livros sagrados, né, não é isso? O que deu oportunidade é que os irmãos morressem até pelos escritos que eles tinham em mão, né? Quem tivesse alguma epístola em mão, morria. E a epístola era queimada, né? O documento, né? Então muitos irmãos fizeram o quê? Começaram a esconder, a enterrar, esconder os livros sagrados para eles não serem destruídos, para que alguém no futuro descobrisse, né? Conforme aconteceu, que nós vamos ver aí, né? Aconteceram muitas descobertas, né? Quando foram escavar, né, determinados locais, e aí a terra vomitou os escritos, né? Que foram escondidos pelos irmãos, né? Então, irmão, nós estamos falando aqui de um apologista, né, chamado Quadrado, que escreveu uma carta ao Diogneto. E esse Diogneto é identificado como o imperador Adriano. Nós já vimos aí vários temas que ele abordou na carta, né? Ele está defendendo a fé cristã, dizendo que os cristãos não são criminosos e nem animais para serem caçados e perseguidos pelo império. Então, um item que ele abordou na sua carta foi o item que ele chama de alma do mundo, né? Que ele diz o quê? Ele diz que o espírito do mundo são os cristãos, né? Em comparação com o espírito e o corpo humano. É como se o corpo humano fosse o mundo, né? E os cristãos fossem o espírito. Ele diz isso aí. O espírito habita no corpo, mas não procede do corpo. Olha aí. Né? Então ele está dizendo que a igreja não procede do mundo.
os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo, né? Sustentam o mundo como o espírito sustenta o corpo. Governa, né? Ele está defendendo que, na verdade, quem governa o mundo é a igreja, né? Ele fala cristãos, mas nós falamos a igreja, né? Porque fica mais fidedigno, né? Falar do poder da igreja do que do poder dos cristãos. O outro item que ele aborda é a origem divina do cristianismo, que ele já falou alguma coisa sobre isso, né? Que ele diz que a doutrina, que a palavra, né, vieram do céu, né? Ela não é terrena. Vieram do trono da majestade, como costumamos dizer, né? Não é obra humana, né? São castigados com a morte e se multiplicam, né? São jogados às fés, então os cristãos, né? Ele está falando aqui dos cristãos. Os cristãos são castigados com a morte e se multiplicam. São jogados às feras para que neguem o Senhor e não se enfraquecem. Ou seja, os cristãos eles estão enfrentando, né, as dificuldades e as perseguições e estão se multiplicando também por causa disso, né? Outro item que ele aborda é a encarnação do Senhor Jesus, né? Uma virgem. O outro, porque isso tudo ele está contestando as religiões deles, né? Não é isso? Aí o outro item que ele aborda é a economia divina, que ele diz que é impossível entrarmos no reino de Deus por nossas próprias forças, né? Então a economia divina é o quê? É a força divina, são os desígnios de Deus, né? Que nos dá forças, né? Por nossas forças não poderíamos realizar coisa nenhuma, como diz o próprio Cristo, sem mim nada podereis fazer, né? Tomou sobre si os nossos pecados e enviou o seu Filho, né? Para nos resgatar. O imortal pelos mortais, o inocente pelos culpados, né? Isso para os romanos e para os gregos eram, né, grandes heresias, digamos assim, né? Aí o outro item que ele fala é a essência da nova religião, a essência da igreja, né, digamos assim, da doutrina, né, da igreja, qual que seria a essência. Aí ele vai falar que Deus criou todas as coisas, né, que o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança, né, para que o homem o imitasse, né. Então o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus para imitar o próprio Deus, tendo misericórdia, obediência à palavra e à razão, dadas por ele, Deus, né? Deus é que nos dá a palavra e a razão. Aí ele diz que quem imitá-lo verá a sua face. Outro tema, o discípulo do Verbo, discípulo dos apóstolos. Então ele se declara discípulo dos apóstolos, né? Torno-me agora mestre das nações e transmito o que me foi entregue por eles. Então ele conheceu algum apóstolo, né? Alguns apóstolos, ou algum, né? O Verbo apareceu a eles e os guiou nos mistérios do Pai. Então Jesus Cristo, o Verbo, né, se encarnou e apareceu aos discípulos, né, educou os discípulos, ensinou os discípulos, né, nos mistérios do Pai. Ele fala na verdadeira ciência, diz que a verdadeira ciência é a verdade, que é a ciência da palavra, né? E amém, né, irmãos? Então isso aí é o que diz a carta a carta a Diogneto. Aí tem um outro apologista, são vários apologistas. O outro apologista que nós vamos ver aqui é o
um tal de Aristides, né? Mas nós vamos falar amanhã, porque já estamos aqui no nosso tempo. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. E paz seja com todos nós e amém, né?